Bom, vamos começar. Você vai ficar em pé mesmo? Certo. O que vamos começar hoje, são 2 aulas, a gente faz uma pausa, tá? E aí vocês me lembram quando for a troca de aula para fazer uma pausa, que é muita coisa. E aí vamos começar pelo título, que o livro está fechado, não está aberto, né? Cadê o livro? Está aberto ou está fechado? E cadê a pessoa que eu dei o livro aí? Vai no marca-texto e lê o título. No terceiro ano. Foi? Química orgânica. Certo. Os hidrocarbonetos. Isso. Aí a nossa querida amiga Jennifer, ela vai ler. Calma, calma. Ela vai ler. Aqui, ó, Lucas. Ela vai ler. Eu não vou editar mais o vídeo, mas se acontecer algum acidente, eu não vou editar mais, tá? Ó. Tá. Você vai ler tudo que tiver com o marca-texto, né? Tá bom? Beleza? Bom, não precisa, a não ser que ela queira. Se ela falar, não sei, ela quer sim, ela quer sim. Ela não quer não. Bom, hidrocarbonetos, pessoal. O que significa hidrocarboneto? Você vai lembrar de hidrogênio, de hidro, e carbonetos, que é carbono, ok? Então, isso aqui é uma função orgânica. Eu vou deixar até aqui do lado, é uma função orgânica. Função é uma função. E é claro que nós estamos tendo química orgânica, a gente começou no comecinho do bimestre mesmo. Isso aqui tem que ter carbono e hidrogênio. É uma estrutura que tem só carbono e só hidrogênio, mais nada, certo? Legal. E aí a Jennifer vai ler para nós o que está escrito sobre os hidrocarbonetos. Pode ler. O petróleo é uma matéria-prima da indústria petroquímica e consiste principalmente de membros da família mais simples dos compostos orgânicos. Os hidrocarbonetos, compostos contendo apenas carbono e hidrogênio. Há um enorme número de hidrocarbonetos porque o carbono pode formar uma admirável variedade de cadeias, anéis e redes de átomos, e pode fazer isso formando ligações simples, duplas e triplas. Pode continuar? Não, você está lendo que não está com marca-texto, né? Não, assim. Ah, tá. Você tem que ler tudo que tiver com marca-texto. Então, por exemplo, tá aqui e aí você vem para cá. Tá. É pouquinha coisa mesmo, não é muita coisa não. Hidrocarbonetos aromáticos têm anéis, aí hidrocarbonetos alifáticos, não. Não estou entendendo, professora, eu não estou conseguindo entender. Não, mas eu estou entendendo, pode continuar lendo. Hidrocarbonetos saturados têm apenas ligações simples. Hidrocarbonetos insaturados têm uma ou mais ligações múltiplas. Ah, não. Bom, o que a Jennifer leu, apareceu umas palavras que nós não conhecemos, mas vamos conhecer. Que são saturados, insaturados, alifáticos e aromáticos. Pessoal, é só saber identificar. É só identificar. Não precisa saber todo o conceito. Então, o que é aromático? Ele vai ter esse jeitão aqui, ó. Aromático, toda vez que eu tiver um negócio assim, ó, esse desenho aqui, ele é um aromático, ok?
Tá vendo? Dupla, 2 cisquinhos, um risquinho, 2 cisquinhos, um risquinho, 2 cisquinhos, um risquinho, e é fechado. Isso é aromático, só isso. E aí, alifático, os alifáticos, eles são assim. É só ver o jeitão dele, ó. Ele pode ser assim, ou ele pode ser assim. Esses são 2 exemplos. Tá vendo que esse aqui, ele é aberto. Esse aqui, ele faz um ciclo que é fechado. O que que eles não têm? Ele não é fechado e também não tem 2 linhas, uma linha, 2 linhas, uma linha. Não tem essa intercalação de linhas. E aí você já pode diferenciar o que que é aromático do alifático. E aí temos os saturados e os insaturados. O que que é o saturado? O saturado, ele tem que ser assim, ó. Ele é parecido ao que eu desenhei lá. E o insaturado, ele é assim. Vou colocar para cá, ó. Ele pode ser assim, ou ele pode ser assim. Certo? Bom, o legal disso aqui é que é só você identificar como que é o jeitão. Como é que você vai saber se eu estou respondendo certo? Eu vou perguntar lá no Pratique e no Sintetize. Por exemplo, essa estrutura aqui, ela é aromática ou é alifática? Aromática. Por que aromática? Viu esse cara aqui? Aromática. Não tem mais o que pensar. Aí eu vou perguntar, ela é saturada ou insaturada? Saturada, porque para ser insaturada, para ser insaturada, ela tem que ter esse jeitão de duplas linhas ou linhas triplas, né? E aí isso aqui é insaturado, pessoal, porque tem linhas duplas. Não é saturado. Saturado, ele não tem nenhuma dupla, nenhuma tripla, né? Ok? Tá, aí, é claro que não vai ter só esse exemplo, né? Aí eu vou colocar o outro, assim, por exemplo. Aí eu vou perguntar, isso aqui é aromático ou é alifático? Alifático, porque não tem aquele anelzinho lá. E não é aromático. Aí, é saturado ou insaturado? Insaturado, ok? É só isso. O que vocês têm que saber. Não importa aonde esse outro risquinho esteja, mesmo se ele estiver em qualquer lugar, vai ser insaturado. Insaturado, isso. Se ele tem mais de um risco lá, em qualquer lugar, é insaturado. Se ele somente é assim, simples, é saturado. Okay? Por exemplo, isso cai muito no Enem, né? Esse tipo de estrutura com desenho, né? Ó, isso aqui é uma estrutura carbônica também. E aí isso aí é aromático? Não. É alifático. E aí é saturado ou insaturado? Saturado, porque não tem nenhum 2 ciscos nem 3 ciscos. Bom, não é tão difícil, né? Facinho, né? Bom, e é claro que a Jennifer vai ler o próximo tópico. Isso, é aqui que o pessoal começa a chorar. Vocês sabem que nomenclatura é dar um nome, né? A gente vai dar um nome. Para quem? Para esses desenhos malucos. E a nomenclatura é a mesma que nós aprendemos lá no primeiro ano. Vocês não aprenderam a dar nome para isso? Como é que chama isso aqui? Bom, isso aqui é um ácido, né? Então, ácido clorídrico. E aí vocês aprenderam a dar nome para isso aqui também. Hidróxido de sódio. E aí quando eu junto os dois, forma isso aqui. É um sal. Como é que chama o sal? Cloreto de sódio. Tá vendo que eu dou nome para essa simbologia? Isso aqui é química inorgânica.
E na química orgânica, nós também temos que dar nome, só que é um pouco mais complexo, porque estamos falando de seres vivos, né? E aí vamos começar do mais simples, com uma tabela. A gente vai usar essa tabela. E aí vamos lembrar do português. Para a gente formar um nome, como é que a gente forma uma palavra? Vocês lembram lá do português? Quem é a professora de português? Célia? Érica. Não sei, ela falou como é que forma a palavra? Para eu formar uma palavra, eu preciso do quê? De letras, né? De um prefixo, um infixo e mais o quê? Um sufixo. Não, mas para formar palavras precisamos de letras. Bom, precisamos do prefixo, infixo e sufixo para nós formarmos uma palavra, ok? E aí, quem será o nosso prefixo, nosso infixo e nosso sufixo? Prefixo, quantidade de carbono. Ó, quantidade de carbono. E aí vocês já vão entender. Infixo, tipo de ligação. Tipo de ligação. Sufixo, função orgânica. Função orgânica. Isso aqui eu acho que vocês têm na tabela periódica de vocês. Na tabela periódica provavelmente tenha em algum lugar. Bom, então para eu formar um nome dessas coisas que eu desenhei que não sei bem o que é, eu vou precisar seguir uma regra para a formação do nome, que é o saber quem é o prefixo, infixo e sufixo. O prefixo, ele indica a nossa quantidade de carbonos. O infixo, o tipo de ligação. O sufixo, função orgânica. Então vamos começar pelo prefixo. Quantidade de carbono. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar P de prefixo, I de infixo e S de sufixo. E aí, vamos montar uma tabelinha com a nomenclatura. E lá eu vou apagar daqui a pouco para fazer o rascunho. Quantidade de carbono. Então eu vou começar pela quantidade quanto? 1, depois 2, depois 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Mas eu não escrevo 1, que nem na matemática. Isso aqui é 1, né? O 1 representa esse símbolo aqui que eu desenhei. Na química orgânica, um carbono significa isso. MET. O que foi, Alice? É MET mesmo. E aí, quando eu tenho 2 carbonos, ET. 3 carbonos, PROP. 4 carbonos, BUT. Tudo bem, isso tem em toda a tabela, ou era para ter em toda a tabela periódica. Depois do BUT fica fácil, que é o pente. Sabe, de pentacampeão, que indica 5. Depois do pente vem quem? O que o Brasil nunca foi até agora, é o quê? Hexacampeão, que seria o hex, né? Hex. Depois viria quem? Hept. Oct. Non. Dec. Um dec, dodec e assim sucessivamente, mas a gente só vai até o dec, tá? Infixo é o quê? Tipo de ligação. E aí vem o meu rascunho. O tipo de ligação é esses ciscos duplos, triplos, né? E aí eu vou desenhar um rascunho aqui, acho que nem precisa, só se vocês quiserem copiar, mas acho que nem precisa. É só para explicar mesmo. Vocês viram que temos uma estrutura que é assim, né? Uma estrutura que pode ser assim. E outra que vocês viram que é assim, né? Bom, vou contar os carbonos, aproveitar como é que a gente conta os carbonos aqui nessa estrutura. Eu vou contar assim, cada ponta tem um carbono. Cada ponta tem um carbono. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. E aqui também tem 4 devido a esses traços aqui que indicam uma ponta. 1, 2, 3, 4. Todos eles têm 4 carbonos. É assim que nós vamos saber a quantidade de carbonos, porque precisamos saber para dar o nome. O tipo de ligação. Quando eu tenho só um risco, isso aqui é uma ligação simples. Quando tenho 2 riscos, dupla. 3 riscos, tripla. Ok? O nome é intuitivo, né? Dupla, tripla, né? Dupla, 2 riscos, tripla, 3 riscos. Mas é claro que aqui, no tipo de ligação, nós não vamos escrever simples, dupla nem tripla. Vamos dar um símbolo, uma letra, uma sílaba que representa aquilo. E automaticamente você já tem que saber que isso representa aquilo. Então, quando é simples, nós vamos dizer que quando é simples ele será an. Quando é dupla, ele será em. Quando é tripla, ele será in. Ok? Bom, só falta o sufixo. O sufixo é o quê? Função orgânica. E a função orgânica que estamos vendo é qual? Hidrocarboneto. Quando for hidrocarboneto, como é que eu vou saber que no nome ele representa o hidrocarboneto? Através da letra O. Só existe essa função? Não, existem várias funções orgânicas. A gente vai devagar com a dor para aprender. E essa é a primeira. Perfeito, montei uma tabela. Agora eu tenho que praticar e ver se isso realmente funciona. Vamos treinar com o primeiro, que é o mais simples de todos, quando eu tenho um carbono. O hidrocarboneto, ele tem carbono e o quê? Carbono e hidrogênio. Então, o carbono faz quantas ligações? Que a gente viu nas aulas passadas, ele faz 4 ligações, né? Então, aqui eu tenho 4 ligações. Com quem? Só pode ser com hidrogênio, porque estamos tendo hidrocarboneto. E aí, vamos dar um nome para isso aqui. Qual que é o nome? Tem quantos carbonos? Quando tem um carbono, como é que ele chama? Met. Então, eu vou escrever met. Tem alguma ligação dupla? Não, é simples. Então, quando é simples, qual que é o... Como é que é o nome? Ó, o primeiro é an, simples. O segundo é in de dupla. O terceiro é in de tripla. Então, como é simples, é an. Aí eu vou colocar do lado aqui, ó, an. E ele é o hidrocarboneto, né? Então, ele é o O. Então, como é que chama isso aqui? Metano. Ok? Fácil, né? Vamos... Pois não. Porque o MET é quando eu tenho um carbono. Eu acho que é até melhor colocar aqui, ó, que ele representa a quantidade de carbono. Então, na hora que você contar, se tiver um carbono, é MET. Se tiver 2, ET. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Então, isso aqui, quando você encontrar um carbono, você já sabe que você vai colocar met. Se tiver 3 carbonos, prop. Entendeu? Vamos para o próximo. Ó, desenhei 2 carbonos. E aí eu estou preenchendo com hidrogênio. Por quê? Porque é um hidrocarboneto. Então só pode ter hidrogênio e carbono. E aí eu vou dar um nome. Tem quantos carbonos aí? 2. Se tem 2 é et. Ele tem ligação dupla? Tem? Tem 2 tracinhos aqui? Dupla, quando eu falo, é quando vocês acharem isso aqui. Entendeu? Aqui não tem. Então, se não tem, é o quê? An. É um hidrocarboneto, porque tem só carbono e hidrogênio. Então, só pode ser o O. Etano. Perfeito.
Mas tá vendo que isso aqui dá trabalho de desenhar, não dá? Não dá um certo trabalho ficar desenhando? E aí o que eu faço? Eu simplifico. Como? Usando a estrutura de linhas. Então só para relembrá-los. Isso aqui é uma estrutura molecular. Aí eu posso colocar a fórmula molecular disso aqui. Qual que é a fórmula molecular disso aqui? CH4. Um carbono, 4 hidrogênios. Qual que é a fórmula molecular do etano? C2, porque tem 2 carbonos. H6, porque tem 6 carbonos, 6 hidrogênios aqui. Ok? Bom. E aí eu tenho outra forma de representação, além da estrutura molecular e além da fórmula molecular, que é a estrutura de linhas, que é essa estrutura aqui. Por que você coloca só um risco? Porque a gente já subentende que não precisamos colocar hidrogênios, estamos falando de hidrocarbonetos, ou é carbono e hidrogênio. Então é desnecessário ficar desenhando hidrogênios. E aí eu coloco o quê? Eu represento as pontas por carbonos. Eu nem coloco carbono mais, eu já coloco direto assim. E aí, para facilitar para nós colocamos. Então, quantos carbonos tem aqui? 3. 1, 2, 3. E a gente subentende que tem hidrogênio aqui, né? Aqui já tem hidrogênios e a gente não precisa ficar desenhando. Se tem 3 é o quê? Prop. Então, você coloca prop. É simples ou duplas? Triplas. Só simples, então é an. E como é um hidrocarboneto, só pode ser O. Propano. Mais fácil que isso, só palito de dente na boca de banguela, né? Muito fácil isso aqui. Bom, e agora, é claro que a vida não é uma maravilha. Nem tudo são rosas. Quem me dera, mais uma vez, quem me dera. Ó, isso aqui. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma dupla. Vamos dar o nome. Tem quantos carbonos aqui? 4. Então, 4 é but. Vou escrever but. É simples, dupla ou tripla? Dupla. Quando é dupla é em. É hidrocarboneto, então só pode ser O. Buteno. Perfeito. Eu vou desenhar uma outra. E prestem muita atenção. Essa aqui. Tem quantos carbonos? 4. Então é but. Tem dupla? Tem. Então é em. E é hidrocarboneto, buteno. Questão, pode ter uma estrutura ao mesmo nome? É que nem eu falar se pode ter duas pessoas com o mesmo RG. Pode ter duas pessoas com o mesmo RG, mesmo número? Não pode. O RG é de uma única pessoa, né? Mesmo que se for gêmeas, se forem iguais, tem que ter alguma diferença, né, no RG. A mesma coisa aqui. Os dois são butenos. Realmente são butenos. Só que os dois são diferentes. Então não pode ser buteno, tem uma coisa a mais. E aí vocês vão lembrar do GPS. GPS você usa para se localizar, né? Vamos usar a ideia de localização aqui. Só que é bem mais simples. Qual que é a direção? Somente saber se é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E vamos começar a numerar. Então, como é que vai ficar isso aqui? Professor, eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Vocês viram que eu estou numerando os carbonos, né? Onde é que está iniciando a minha dupla? No 3 e terminando no 4, né? Então está iniciando no 3. Só que isso é quando eu vou da esquerda para a direita, né? Então lembrem, ficou no 3. Agora eu vou no sentido contrário. O sentido inverso, ele fica
1, 2, 3, 4. Onde é que está a minha dupla? Entre o 1 e o 2. Isso aqui é para o outro sentido, né? E tem início no 1. E aí qual que eu vou escolher? O que tiver menor valor. O sentido que iniciar no menor valor. Quem é o menor valor? O 1 ou o 3? 1. Então você vai escolher essa direção de numeração. Escolheu a direção da numeração, numerou para saber onde ele está, agora você vai escrever. O boot é o mesmo, porque são 4. São 4 carbonos, é o mesmo. Agora vem no em. O em é a dupla. Só que você tem que identificar onde está essa dupla. Porque nem no GPS, você vai dizer onde está. Ela está onde? No 1. Tracinho, 1, tracinho, em. E aí, como é hidrocarboneto, ó. A mesma coisa você vai fazer por debaixo. Você vai apagar essa parte aqui. Ele é boot. E aí vamos numerar. Quando a gente numerar, não vai ficar 1, 2, 3, 4. Começou onde? No 2, né? Eu vou para o sentido inverso. 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. Em ambos os lados vai dar 2. E aí o que faz? Tanto faz a direção que você for escolher. Tanto faz, que dá a mesma. A questão é que... quando tiver no meio dá mesmo. Bom, e aqui boot, a gente viu que ficou onde? Tanto faz a direção que você for adotar, mas ela fica no 2. A dupla inicia no 2. Então você tem que colocar aqui 2 tracinho em e o O. Boot 2N. Fácil, né? Não é difícil, né? Mas é a primeira aula, né? Tá, peraí. A gente vai fazer uma pausa. Isso, peraí.